harmonia, saúde e prosperidade para todos. Hoje, nós vamos ao passado para investigar qual o padrão astrológico presente nas revoltas separatistas que ocorreram no Brasil. Este estudo será, mais à frente, relevante para compreendermos se a polarização nacional atual poderia levar a tentativas de independência de partes do Brasil, como anteriormente se deu, embora sem sucesso, mas com traumas e mortes. A motivação para este vídeo foi ter ouvido de astrólogos experientes esta preocupação contemporânea. Aqui temos os critérios para este artigo, iniciando com o ponto de partida para os eventos separatistas a partir da independência do Brasil. Foi utilizada a técnica dos trânsitos astrológicos na data inicial de cada movimento de separação, com relação à carta natal do Brasil, com ascendente em Aquário. Os trânsitos tensos interpretados se referem basicamente aos astros lentos, cujos efeitos simbólicos são mais duradouros. O principal foco do estudo foi a Casa 4 e seus astros natais, porque este setor representa o território nacional e fronteiras. O contexto fundamental deste artigo é a separação territorial. Assim, o regente da Casa 4 não poderia ficar de fora, que é o planeta Vênus. A Casa 1 também foi avaliada quanto aos trânsitos, já que ela corresponde ao país ou nação como um todo. Nesta abordagem, o ascendente não poderia ser ignorado. Já o nó do norte, como é um ponto ligado à direção, destino, foi considerado também. Ao longo do vídeo, alguns pontos extras serão assinalados quando relevante. Agora, vamos às revoltas separatistas em nosso país, a partir da sua independência. Em tela, segue a lista pesquisada nas últimas semanas. A Confederação do Equador, a Federação do Guanás, a Revolução Farroupilha, a Sabinada, a República Juliana ou Catarinense, a Revolta Liberal de São Paulo, a Revolta Liberal de Minas Gerais, a Primeira República de Cunani e a República de Manhuaçu. A seguir, temos os trânsitos referentes à Confederação do Equador, cuja data de início foi em 2 de julho de 1824. Note-se que o movimento teve bandeira própria e expomos um possível mapa para este país se a iniciativa tivesse sido vitoriosa. A repressão foi bastante dura e a Confederação do Equador foi finalizada em novembro de 1824. No início do evento, é notável Saturno conjunto a Júpiter e Lua natais, na Casa 4, mostrando um problema quanto ao território. A Lua representa o povo na astrologia mundial, e Saturno transitando sobre a Lua indica, por exemplo, que uma parte do seu povo não estava satisfeita e desejava a separação. Lilith, um ponto matemático no céu do evento, estava sobre o ascendente, opondo-se a Vênus, regente da Casa 4. Isto simboliza, em síntese, a não aceitação ou rebelião contra o status quo do Brasil à época, tentando-se romper o território. Essa mesma Lilith estava em quadratura à cúspide da Casa 4, reforçando esta interpretação. A Federação do Guanás foi um movimento republicano que começou no recôncavo baiano, chefiada por Bernardo Miguel Guanás Mineiro, que acabou sendo preso e levado para o Forte do Mar, em Salvador. Ali, houve uma sublevação liderada por Guanás, que bombardeou a capital baiana. Na imagem se vê o hoje Forte de São Marcelo, bem como a bandeira erguida na época. Urano, planeta associado a revoluções e reviravoltas, estava conjunto ao nó do norte do Brasil,
bem como oposto a Vênus, regente da casa 4. Júpiter transitava em quadratura a Lua e Júpiter natais, denotando a tensão territorial e política, que foi debelada pelo Visconde de Pirajá. A Revolução Farroupilha foi mais uma revolta separatista e republicana iniciada dentro do período regencial brasileiro. A data em tela se refere ao primeiro conflito com mortes do evento, que durou 10 anos, deixando cerca de 13.000 mortos no total. Urano transitava de forma retrógrada pela casa 1, embora não fizesse aspectos a astros ou pontos relevantes natais. Quirón estava conjunto a Lua e Júpiter natais na casa 4, que delimita o território nacional. Ou seja, uma chaga aberta entre o povo lutando por territórios. Netuno, também transitando de maneira retrógrada, mas pela casa 12, associada a perdas e vitimizações, fazia quadratura a Marte, que representa as forças militares imperiais acionadas para combater a Revolução. Então chegamos na Sabinada, cujo um dos líderes foi o médico baiano Francisco Sabino, que desejava um separatismo temporário até a maioridade de Pedro II. Na tela estão a bandeira e o líder maior da revolta. Saturno transitava oposto ao fundo do céu, que é a cúspide da casa 4. O mesmo Saturno fazia quadratura a Vênus natal, o regente da casa 4. Em acréscimo, Urano enquadrava a Lua e Júpiter natais, representando bem uma época em que havia aspirações separatistas. Por fim, Netuno quadraturava Marte, indicando mortes por vias militares, totalizando cerca de 1.800 óbitos. Em 29 de julho de 1839, foi proclamada a República Juliana em Laguna, Santa Catarina. No slide estão a bandeira daqueles que desejavam criar outra nação, bem como uma placa que consta no Museu Histórico Anita Garibaldi. Urano, o revolucionário, transitava pela casa 1. Saturno se opunha a Lua e Júpiter natais, na casa 4. E Netuno, por sua vez, fazia conjunção ao nó do norte do Brasil, representando forças de dissolução sobre o país. Importante lembrar que, nesta época, já vinha ocorrendo a Revolução Farroupilha. Na sequência, os trânsitos da Revolta Liberal de São Paulo, iniciada em Sorocaba, São Paulo, e debelada pelo então Barão de Caxias, mais tarde Duque. Percebe-se Netuno terminando a conjunção ao nó do norte, mas iniciando uma conjunção ao ascendente. Além disso, Netuno estava oposto a Vênus natal, regente da casa 4. Portanto, as forças dissolutivas netunianas continuavam o seu trabalho de, simbolicamente, estimular a quebra do território nacional. Quase ao mesmo tempo, e sob os mesmos aspectos netunianos, ocorreu a Revolta Liberal de Minas Gerais, iniciada em Barbacena, que teve também a contribuição de Caxias para extingui-la. A seguir estão os trânsitos relativos à Primeira República de Cunani, também chamada República Independente da Guiana, cuja bandeira e mapa, que localiza o evento no norte do Brasil, estão expostos no slide. Basicamente, o trânsito de Plutão pela casa 4, conjunto a Lua e Júpiter natais, demarcam o evento. Pode-se citar a presença de Lilith na casa 1, que representa uma energia de rebelião ou não aceitação do status quo. Essa Primeira República de Cunani não prosperou, sendo extinta pelo governo francês, que tinha um litígio com o Brasil sobre aquela área. As duas repúblicas de Cunani seguintes, cujas datas não são bem demarcadas, foram mais falácias do que movimentos organizados e não foram abordadas neste vídeo.
Por fim, a República de Manhuaçu, um estado republicano proclamado em 15 de maio de 1896 pelo coronel Serafim Tiburcio da Costa, no interior de Minas Gerais, e que durou apenas 22 dias. Urano e Saturno, ambos retrógrados, faziam quadratura a Vênus, regente do setor 4 do mapa do Brasil. Urano, no meio do céu, fazia oposição à cúspide da casa 4, o fundo do céu. A ambição e insatisfação com uma derrota política recente de um velho coronel apenas trouxe como resultado dezenas de mortos. A partir deste momento, vamos às conclusões quanto a um possível padrão astrológico para revoltas separatistas no Brasil. Para isso, observemos uma tabela síntese para os 9 eventos históricos estudados. A princípio, havia pelo menos 2 trânsitos tensos de astros lentos ocorrendo em cada movimento separatista, com exceção da República de Cunani, que, na verdade, não teve uma característica de revolta, como nos demais eventos. Tudo foi resolvido na diplomacia. Por isso, a República de Cunani não se encaixa bem num grupo de revoltas separatistas e será eliminada da avaliação final, considerando-se basicamente os outros 8 eventos. Neste contexto, e olhando para o conjunto estudado, assinalo que a primeira característica que pode ser apontada como item de um padrão astrológico para o tema em questão é que é preciso existir pelo menos 2 trânsitos tensos de astros lentos sobre os fatores estudados: a casa 4, Vênus, nó do norte, ascendente e casa 1. A casa 4, tanto numa ativação tensa do fundo do céu como no conjunto Lua-Júpiter, é muito importante em revoltas separatistas, já que isto aconteceu em 6 de 8 oportunidades, 75%. O regente da casa 4, Vênus, sendo ativada em trânsitos tensos por astros lentos, no geral, foi tão importante quanto o fator anterior, ocorrendo também em 75% dos eventos. Em todas as revoltas, havia a ativação negativa ou da casa 4 ou de Vênus por astros lentos. Em alguns casos, ambos fatores estiveram presentes. O nó do norte teve alguma relevância, pois apareceu ativado tensamente por astros lentos em 50% das oportunidades. Já o ascendente e a casa 1 pode-se dizer que foram coadjuvantes, mas contribuíram em algumas circunstâncias. Portanto, parece ser possível estabelecer um padrão astrológico para movimentos separatistas no Brasil. Uma vez ciente dos fatores que constituem este padrão, é possível avaliar os trânsitos astrológicos atuais e futuros para uma interpretação de possível cisão territorial por motivos político-ideológicos e econômicos. Numa outra oportunidade, pretendo explorar esta questão. Finalizando, deixo uma breve reflexão. Se hoje, início de 2024, vivemos num ambiente geopolítico de grande competição e extremismos, o Brasil tenderia a ganhar algo se estimulasse ou permitisse um desmembramento da nação? A resposta me parece óbvia que não. Mas, infelizmente, ideologias políticas, radicais e mesmo questões religiosas tendem a influir na direção de um separativismo inócuo e contraproducente. Um país grande como o Brasil só tem a ganhar com a diversidade cultural, bem como com visões de mundo diferentes, que não precisam ser adversárias, mas sim complementares. Entretanto, não só o povo brasileiro, mas sim a humanidade no geral, ainda não aprenderam a colaborar. O ser humano é viciado em competição. Um abraço a todos.